juntos nesta manhã. Eu gostaria de falar sobre disciplina ou arrependimento. Eu diria assim, disciplina em vez de arrependimento. Jesus, em João 16:33, ele fez a seguinte afirmação: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na versão O Livro diz assim: aqui na terra terão muitos sofrimentos, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Todos nós já sofremos, sim ou não? E todos nós vamos sofrer. Mesmo aquele que diz, não, eu nunca mais vou sofrer. Está bem, podes viver com essa expectativa, mas não vai ser cumprida. Porque sofrimento faz parte da vida. E ele vai além do nosso controle. Há muitas coisas que nós sofremos que não têm a ver connosco, com o nosso controle. Ou seja, nós não controlamos. Não é? Está uma crise no país, tu não controlas. A tua empresa vai à falência, fecha, e não tem a ver contigo, tem a ver com alguém que geria aquilo, geriu mal, etc., foi à falência, ou qualquer outra coisa que nem tem a ver com isso, e tu és afetado. Ou seja, há muita coisa que traz sofrimento à nossa vida que vai para além do nosso controle, não tem a ver connosco. Alguém nos abandona, alguém nos trai, alguma coisa acontece, a pessoa vai na estrada, vem um maluco que não dormiu ou bebeu demais, vai contra ti. Ou seja, há uma série de coisas que traz sofrimento. Mas também não deixa de ser verdade que há dores e sofrimentos que vêm até nós que são o resultado das nossas escolhas. Sim ou não? Então eu diria assim: tu podes escolher a tua dor. Esse é o meu primeiro ponto. Tu podes escolher a tua dor. Entender que nós podemos escolher a nossa dor. E essa é uma decisão fundamental para a nossa vida. E vamos começar por este exemplo que está aqui em Hebreus capítulo 12, verso 16. Diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. A semana passada o exemplo foi do irmão dele, Jacó. Quando ele diz fornicador, está a falar de imoralidade sexual, está a falar aquele que entra numa relação sexual ilícita. Quando ele está a falar aqui de profano, é aquele que não respeita as coisas que são sagradas. E, na verdade, a versão Bíblia para Todos tem mesmo esta expressão. Na versão O Livro diz que é aquele que perde o respeito pelas coisas divinas. Então o que ele está a dizer é que este Esaú perdeu o respeito pelas coisas sagradas, perdeu o respeito pelas coisas divinas. E no versículo 17 diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, há decisões que por vezes são feitas que já não há volta a dar. O autor da igreja de Hebreus está a citar esta passagem que está aqui em Gênesis 25. Podemos abrir isso, faz favor. Gênesis capítulo 25, verso 29. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Saúl: eis que estou a ponto de morrer, e não me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão e a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se.
E olha esta última parte, diz assim: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Disciplina em vez de arrependimento. Esaú, ele não suportou a dor ou o sofrimento de estar com fome. Então ele desejava a comida do seu irmão. Mas ele não estava com fome porque não tinha nada para comer. Não é? Porque quando eu hoje digo que eu tenho fome, em abono da verdade, graças a Deus eu nunca passei fome, nem sei o que é isso. Muito menos os meus filhos. Mas nós já passámos aquele dia ou aquela hora que estamos... Ai, estou esganado de fome. Quem é que já teve essa expressão? No fundo é só passou uma horita ou outra da refeição. Não se está a falar de fome, de não ter nada para comer durante dias. Estou a falar da minha experiência. Pode estar aqui alguém que já passou por isso. Mas aqui, este jovem, a fome dele era essa. Ele quando cheirou aquele guisado, aquilo, ele ficou hipnotizado, ele ficou... Ai, que eu desejo tanto comer. E olha a expressão que ele usa. Eu se não como, morro. Se isto não acontecer, eu morro. E o Jacó era daqueles que, de facto, dava muito valor a ser o primogênito, mas teve azar. Apesar de nascer agarrado ao calcanhar do irmão, mesmo assim o irmão foi à frente. E ele aproveitou e disse, olha, vende-me. E ele disse, olha, eu vendo-te. O que é que faltou a este rapaz? Porque a escolha dele teve consequências para a vida. De tal forma, quando nós lemos a história dele e da geração seguinte, dos filhos, etc., eles carregaram esta dor. Essa dor passou de geração em geração. E o que é que faltou a este rapaz aqui? Uma palavrinha, diga ao irmão lá, disciplina. Dizer não aos seus apetites, desejos carnais. O que é disciplina? É a escolha entre o que tu queres agora e o que tu mais queres ou mais ambicionas no futuro. Disciplina é escolher entre o agora, alguma coisa que eu quero agora, mas eu escolho não alguma coisa de agora porque eu ambiciono algo muito maior lá mais à frente no futuro. Então eu preciso me disciplinar para dizer não àquilo de agora. Claro que Esaú, ele nem pensou. Ele ficou cego, ficou hipnotizado, como muitas vezes acontece connosco. Porque quando ele deu conta, e se nós lermos, não preciso, mas em Hebreus, no versículo 17, diz que ele mais tarde se arrependeu. Ainda que ele buscou com lágrimas reverter, mas não conseguiu. Porque se ele pensasse bem, aquilo que ele estava a custar, aquele prato de lentilhas, que era toda uma herança, que ele ambicionava e certamente que ele achava que era bem melhor. Mas olha o pensamento dele. Para que é que eu quero toda essa herança? Se eu não comer este prato agora, eu vou morrer. Um morto não precisa de herança. E nós às vezes passamos por isso. Não é? Não poucas vezes quando nós temos aí, sei lá, 16 anos, 15, nós achamos que se eu não namorar com aquela moça, eu morro, a minha vida vai ser uma desgraça. Vocês riem-se, mas a gente já passou por lá. Mas é ou não é? Se aquilo não acontece, eu sou a pessoa mais desgraçada deste mundo. E essa maneira errada de pensar levou a trocar algo que era tão precioso, tão majestoso e que tinha implicações com todo o seu futuro e toda a sua vida, apenas
diga ao irmão ao lado, apenas por um prato de lentilhas. Para satisfazer um desejo naquela hora. No mundo espiritual nada é à toa. No mundo espiritual, tudo o que decidimos é uma semente que nós lançamos. E a disciplina é uma escolha entre o que eu vou escolher agora ou aquilo que eu ambiciono lá mais à frente. Deus nos deu livre arbítrio. Isso é coisa boa, coisa maravilhosa. Liberdade, eu posso decidir. Mas isso significa, diga ao irmão ao lado, responsabilidade. Porque a responsabilidade é nossa. Essa liberdade que nós temos de decidir traz consigo o quê? A grande responsabilidade das consequências. Já viu como uma decisão pode alterar toda a nossa vida? Já viu José, quando na casa de Potifar, a mulher de Potifar, e agora pensem nisto, José estava na flor da idade. E um dia eu estava a ouvir alguém, ele estava no seu auge de sexualidade. E diz que a mulher de Potifar era isso mesmo. E diz que ela o convidava, o desafiava. Não foi uma coisa que aconteceu uma vez. Foi uma coisa que acontecia diariamente. Deita-te comigo. E ele conseguiu dizer diariamente não. Diariamente ele teve a disciplina para dizer não. Teve a disciplina para... Ao contrário, por exemplo, de Sansão, a gente lê no primeiro versículo ainda não terminou e ele já foi para a cama com a Dalila. Mas este disse não. 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 E a decisão dele, embora momentaneamente parece e trouxe dor e sofrimento porque ele foi parar à prisão por causa disso. Mas o que seria dele se ele tivesse cedido e dissesse sim? Provavelmente, quase de certeza, que Deus não podia ter usado para que ele fosse o governador do Egito e salvasse toda aquela multidão de quê? Da fome. O que uma única decisão pode hipotecar completamente o teu futuro. Por isso, este título, escolhe disciplina em vez de arrependimento. O Esaú, ele arrependeu-se, mas já foi tarde. Já não havia nada a fazer, já estava feito, etc. E há decisões na nossa vida que são tão importantes que às vezes dizem, pronto, se não der, depois não. Nós não podemos pensar dessa forma leviana, não, porque ela é muito, muito importante. José teve a disciplina para dizer não. Então há muita coisa que nós podemos não controlar, mas nós podemos controlar a nossa atitude. Nós podemos controlar a nossa atitude. E podemos dar exemplos. Por exemplo, todos nós, por exemplo, quem é um estudante, não é? Toda a gente quer, eu vou usar essa expressão dele, não é? Curtir a vida, quer se divertir na vida. Quem é que quer? Toda a gente quer se divertir, toda a gente quer ter uma juventude alegre, juventude e não só a juventude e tudo, quando a gente tem mais velhos e tudo. Mas o que é que eu mais quero? Quando eu sou jovem, ando na escola. O meu alvo é apenas divertir-me, ou eu quero passar de ano, ou eu quero sofrer a dor de repetir o ano, sofrer a dor de ter uma negativa, sofrer a dor de ver os outros a passar e eu ficar para trás. Porque quando nós temos um grupo de amigos, uns passam, e se eu vou deixar para trás, eles foram e eu fiquei. E isso é uma escolha. Porque estudar também traz dor, porque essa decisão tem a ver com disciplina. Eu tenho que dizer não a esta borga, eu tenho que dizer não a este amigo, eu tenho que dizer não a esta saída. Porquê? Porque eu me disciplino em alguma coisa de agora, porque eu tenho em vista algo que para mim é muito mais importante, superior lá no futuro. Só que para eu alcançar esse futuro, eu tenho que ter a disciplina de dizer não hoje. É isso que nós estamos a falar.
E ninguém pode fazer por ti. Há pessoas que nós gostamos, amamos, e são boas pessoas, mas tomaram um caminho, tomaram uma decisão que são más. E às vezes nós ficamos com dor, sofremos. Porquê? Porque nós sabemos que os nossos caminhos não são os mesmos. Então, se os nossos caminhos não são os mesmos, eu tenho que dizer não a essa companhia. Eu tenho que dizer não a essa companhia, porque ele traçou um caminho que eu não quero ir por lá. Ele traçou uma meta que eu não quero ir por lá. E se eu não disser não, eu vou trilhar esse caminho com ele. E são caminhos, às vezes, de destruição. E nós, quando somos jovens, por exemplo, não entendemos isso. Não, mas ele é boa pessoa. Não, mas eu amo. E quando os pais dizem, não, mas ele não é boa companhia, nós sempre achamos que os pais são, sei lá, ou cotas, ou que não estão a ver bem. Não, eles já estão a ver melhor do que tu, porque eles já viveram, já passaram isso. E eu não estou a dizer isto porque li de cor. Um dos meus melhores amigos, ele era um gente fantástica, né? O Titó, né? E gente... Só que era aquele que a vida é para andar, isso é para, olha, sei lá, eu não sei bem o que é que ele pensava da vida. E quando ele entra por um caminho que é droga, eu tenho que fazer uma escolha. Não, mas ele é gente boa, ele nunca me influenciou, não, mas eu tenho que fazer uma escolha. E a escolha difícil traz dor, é dizer assim, não pode ser mais minha companhia. Eu não posso continuar a trilhar esse caminho, porque se eu achar que sou forte, quando eu der conta, eu estou nesse caminho, quando eu der conta, eu desgracei a minha vida, desgracei a vida da minha família, e eu desgracei o meu futuro e hipotequei o meu futuro. Obrigado pelo vosso entusiasmo. A disciplina, há companhias que nós temos que dizer não, mas não tem a ver com a pessoa, eu gosto da pessoa, mas ela escolheu um caminho que eu não quero para a minha vida. E nós temos que fugir dele. Ou vamos escolher o arrependimento mais à frente. Achamos que não é bem assim, não, mas eu não consigo viver. O Isaú diz, não, eu não consigo viver. Eu se não comer este prato de lentilhas, eu não consigo. Consegues. Isso é um erro, é o diabo a cegar, é o diabo a fazer uma série, eu não consigo viver sem aquela companhia, não, eu fico com pena, eu não queria, mas são escolhas, e ele faz as dele e eu faço as minhas. A servir a Deus é a mesma coisa. Somos todos uma família, amamos a Deus, mas quando alguém trilha um caminho de seguir outro caminho, eu vou continuar a seguir a Deus, eu vou continuar a servir ao Senhor. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ficamos com pena, ficamos tristes, mas nós temos de tomar a nossa decisão. É isso que nós estamos a falar. Se ele é um trabalhador, ele pode escolher que tipo de dor é que ele quer sofrer. A dor de ser leal, de ser fiel, de ser trabalhador, de ser íntegro, de se esforçar, ou escolher o caminho que às vezes parece mais fácil. Mas aqueles estão na borga, aqueles não ligam nenhuma, aqueles estão a fazer ronha, a gente faz 5 peças, eles fazem 2. Olha, eu não estou a trabalhar para eles. Não, olha, eu vou também por esse caminho. No dia em que a empresa tiver que despedir alguém, vai despedir quem? Eu não sei, mas eu vou, patrão, vou despedir quem faz menos e quem anda na borga. E vais ter que sofrer a dor, ficar despedido. E não venhas dizer que é o diabo, porque foste tu mesmo que escolheste esse caminho. Porquê? Porque vemos outros. E vemos que não, isso é o caminho, mas não, para que é que eu vou me esforçar? Só se eu for tonto. Estou aqui a trabalhar para eles. Não, Jesus, a palavra de Deus, Paulo é claro lá em Efésios, servir os nossos patrões como eu estivesse servindo ao Senhor. E servir ao Senhor deve ser com zelo, com ânimo. A atitude depende de ti, não depende de ninguém. E se tu não mudares de atitude, não é uma questão de mudar de emprego, tu vais ter essa atitude em todos os empregos, vais andar a mudar a vida toda e nunca vais chegar a lado nenhum. Porque depois começas a ser conhecido por aquele que não faz. Não faz nada, tenta sempre fazer o menos possível. Não, nós temos que mudar a vida pelo nosso trabalho. Aí aquilo não é meu. Não, é teu, sim senhora, para trabalhar. Tens de dar a vida por isso. Eu estava no cartório e dizia-me alguém assim, a gente está assim aqui e ela ganha o dinheiro assim, mas tens uma boa solução. Abre um cartório. Não posso.
Pois é, temos pena. Há decisões que se faz lá atrás. Então não vamos criticar. Vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Então nós escolhemos a dor que queremos para a nossa vida. E podíamos dar muitos exemplos. Nós podemos, por exemplo, escolher a dor de viver dentro do orçamento. Não é? Que é, se eu ganho 5, eu não posso gastar 5. Nem pensar 6. Quer dizer, o cartão de crédito pode, não é? A gente mete lá o cartão de crédito, depois aquilo vem para o mês que vem. Mas digo ao meu lado, mas olha que vem mesmo. E vem com juros. Este mês é o seguro do carro. Mas a gente não sabe. Eu acabei de pagar agora o seguro. Já sei que no próximo janeiro vem outra vez. Então é só fazer contas até lá. Onde eu quero chegar, irmãos, a brincar, mas a falar a sério, é que algumas pessoas não escolhem a dor de dizer não. Dizer não a esta saída, dizer não àquela saída, porque pronto, estão a viver um tempo que agora temos prioridades. E a gente diz que sim a este, diz que sim àquele, e gasta aqui, e gasta lá, e depois sofre a dor das dívidas, dos juros, de uma série de coisas que demora anos a sair dali. Não é vergonha nenhuma a gente dizer que não. Não é vergonha nenhuma a gente, a uma altura, não compra roupa. Glória a Deus. Não é vergonha nenhuma dizer que não pode sair aqui, não pode ir ali, não pode. A gente pode dizer não pode ou pode dizer assim, não, nós não está a apetecer. A gente agora somos muito caseiros. Não importa. Seja o que for. Mas é uma escolha nossa. Irmãos. Nós escolhemos a dor que queremos. Uma vida disciplinada ou a dor do arrependimento. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, verso 18. Paulo estava a falar e ele diz assim no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Finalmente, alguém que nos entende. Não sou eu que faço isto, é o pecado. E é verdade. Mas ele continua. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim mesmo, eu com entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. E ele está a falar do quê? De uma luta interior. De facto, o Espírito de Deus habita em nós e há uma parte de nós que foi recriada que ele quer obedecer a Deus, que ele quer fazer a vontade de Deus. Mas cada um de nós tem uma natureza ainda pecaminosa, que ela é inclinada para a carne, que ela é inclinada para fazer o mal. É por isso que nós olhamos, se os outros fazem, então eu se calhar eu vou fazer também. Se os outros se deitam, então também vou. Ou seja, é o pecado que habita em nós. Mas ele não termina aqui. Ele diz graças a Deus. Graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo. Jesus venceu o pecado. E o que ele está a dizer assim é que nós podemos vencer essa luta. O José venceu essa luta. Isaú podia vencer essa luta. E nós podemos vencer essa luta porque nós não estamos mais sós. Cristo vive em cada um de nós. Por isso ele começa logo o versículo a seguir, Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, pois eles não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sim, é verdade, há uma luta interna. Sim, é verdade, há uma natureza pecaminosa, mas também há uma verdade: Cristo venceu o pecado e Ele habita em mim. E quando nós nos disciplinamos a buscar a Cristo, sabendo, não, é Ele que nos vai ajudar a vencer essa luta da carne.
É Ele que está dentro de cada um de nós. Por isso Ele diz, olha, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Porquê? Porque a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Primeira coisa que nós temos que admitir é, eu por mim mesmo, eu não vou ser capaz de dizer que não. Eu por mim mesmo, eu não vou ser capaz de ter essa disciplina. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que habita em nós. Em nós. Nós podemos escolher ter a dor de quê? De uma vida espiritual forte. Mas isso precisamos de, diga ao irmão lá, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina de ler a Bíblia. Disciplina, a Bíblia, a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus não é, ai, se eu não leio a Bíblia, Deus já não me ama. Não, Deus ama. Ai, se eu não leio a Bíblia, vou parar ao inferno. Não, a palavra de Deus é o alimento para o meu espírito. E na hora de dizer não, se o meu espírito estiver forte, ele vai conseguir dizer não. Mas se eu alimentar apenas a minha carne, ou com novelas, ou com Facebooks, ou seja se lá com o que for, ou redes sociais, seja o que for, na hora de dizer não, eu vou olhar, apontar e dizer não, mas eles também fazem, não, mas isto também não faz mal, mano. Não, eu só vou conseguir dizer não e dizer sim à palavra de Deus se eu tiver uma disciplina diária de me alimentar com a palavra de Deus, se eu tiver uma disciplina diária de oração, de comunhão com Deus, se eu tiver uma disciplina semanal de jejum, de obediência à palavra de Deus, então sim, como diz lá em Mateus, eu vou construir a minha vida na rocha. As tempestades virão, virão. Os problemas virão, virão. As adversidades virão à nossa vida, virão. Mas nós vamos conseguir ficar firmes e fortes por causa não de nós, mas daquele que habita em nós. Mas essa natureza, ela tem que ser alimentada. Ela tem que ser alimentada. Então não é uma questão de pecado, não é uma questão de, ai, Deus não me ama, é uma questão de perceber que eu preciso de alimentar esta nova natureza para que ela seja forte o suficiente para dizer não. Para dizer não a isto. Não, eu gosto muito daquela pessoa, são gente espetacular, é o meu melhor amigo, nascemos quase juntos, andamos na escola juntos, mas ele está a decidir um caminho, eu tenho pena, mas esse não é o caminho que eu quero para mim. Eu tenho que dizer não a esse convívio. E separar. Não há meio termos. Disciplina é escolher entre o que eu quero agora e o meu prato de lentilhas, não é? Ou o que eu quero mais tarde no futuro, que é a minha herança. Este apóstolo Paulo, anos mais tarde, vamos ler 1 Coríntios 9, versículo 24, ele diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E de todo aquele que luta, de tudo se abstém. Mas o que fazem para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo o ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então o que é que o apóstolo Paulo está aqui a falar? Disciplina. Disciplina. Ele não está a falar sobre que sermos corredores, nem lutadores, mas ele está a dar um exemplo. Aquela gente se disciplina por causa de um prémio que é corruptível. Quanto mais nós não devíamos nos disciplinar por uma coroa que é incorruptível e é eterna. Ninguém vai correr tipo, isto é na desportiva. Não, perder nem a feijões. Não, eles têm um alvo. Agora, essa disciplina traz dor, claro. Porque quando os outros estão a comer, por exemplo, tudo o que não presta, eles têm que ter uma alimentação saudável. E de certeza que se forem como eu, aquele doce hoje apetecia-me tanto. Mas não pode. Enquanto os outros, se calhar, estão na cama ou se deitam tarde, ele não pode se deitar tarde. Está a falar só de disciplina.
Não, mas hoje está frio, está não sei o quê, não vou treinar. Não há o não vou treinar. Eu tenho que treinar, eu preciso treinar. Eu tenho que fazer, quer faça sol, quer faça chuva. Estamos a falar de disciplina. Não estamos a falar de apetecimento. Não estamos, eu hoje não me apetece ir ao culto. Não tem a ver com apetecimento. Eu hoje não sinto ler a Bíblia. Não tem a ver com sentir. Tem a ver com disciplina. Porque ele sabe, se der asos a toda essa conversa, vai chegar o dia da prova e ele não vai estar preparado. E nós, cristãos, às vezes não entendemos isso. Chega o dia da adversidade e nós não estamos preparados. Agora é que eu vou ler. Agora é que eu vou ler a Bíblia. Agora a gente, se está doente, a gente nem apetece ler. Quando dizem, pastor, eu nem me apetece ler a Bíblia. Claro, é normal. Não leia. Eu nem me apetece orar. Claro, se o corpo está mal, se a pessoa está super mal, ainda vai estar-se a condenar. Isso é alguma coisa que nós temos que fazer antes. Não é no dia da corrida que se prepara. Não é no dia da prova que eu vou me preparar. Não, tudo isso se faz antes. E a palavrinha-chave é só esta. Diga ao irmão lá, disciplina, meu amigo. Não é no dia que eu sou despedido, porque pronto, a fábrica, em vez de ter 10, só precisa de 5 e eu sou despedido. Não é nesse dia que eu agora ia ser, agora acabou, meu amigo. Tens de chegar a horas, é antes. Ser o primeiro a chegar, o último a sair e não ao contrário. Ser zeloso, trabalhar, esforçar-te. Não é fácil, meu amigo, a vida não é fácil em lado nenhum. Eu não conheço nada que seja fácil. Nada. E todos nós, e a gente tem a mania, só os trabalhos sujos, ou isto ou aquilo. Pergunta a todos que trabalham, nada é fácil. Tu tens suas coisas. Claro, o pastor não, é tudo fácil. Não, sim, é o que diz. O pastor pensa que a gente tem a sua vida ou quê? Não, há alturas que a gente também apetece de desistir. Apetece parar de fazer uma série de coisas. Mas nós não podemos pensar como o Isaú. Eu vou morrer. Não, a gente não vai morrer. Disciplina. Porque a dor da disciplina é muito melhor do que a dor amarga do arrependimento. Ele diz que buscou com lágrimas, mas não conseguiu. Versículo 27 na versão livre diz: contudo sujeito o meu corpo a uma dura disciplina, para que eu mesmo que prego aos outros não venha a ser reprovado. Está a falar, não, isso é para mim. Isso é para mim. A raiz da palavra disciplina, quando estava a estudar, achei muito interessante. É a mesma palavra de discípulo. Ou seja, nós somos chamados a ser discípulos disciplinados. Discípulos disciplinados. Discípulos disciplinados. Hebreus 12, 1 e 2, eu vou terminar. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sim, há muita coisa que nos embaraça, há muita coisa que nos distrai, há muita coisa, mas nós devemos correr a nossa carreira, a nossa caminhada com Cristo, o nosso propósito. E eu podia dar exemplos desde os mais novos da escola a todos nós, eu mesmo, toda a gente. Porque como crentes todos estamos na igreja, glória a Deus. Mas às vezes a gente quer levar Cristo, pronto, de uma forma mais a brincar. E a gente deve respeitar, não deve criticar. Agora devemos ter o olho aberto, espera lá. Eu não estou aqui para ver os elétricos. Eu não estou aqui para postar, não. Eu tenho um propósito. Eu vou levar Jesus a sério. Não importa se o A faz, não importa se o B faz. É isso que eu penso para mim também. Eu tenho a responsabilidade de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Mas a minha maior responsabilidade é eu viver a palavra de Deus. Porque se o irmão A não quiser, o B não quiser, eu quero lá estar, fazer parte da igreja que sobe com Cristo Jesus. Temos que nos disciplinar. E ele está a dizer, olha, vamos nos desenredar de todas estas coisas.
Há muita coisa que nos quer enredar, só que não traz essa aparência. Na escola a mesma coisa, no trabalho a mesma coisa. Parece que o grupo daqueles que não fazem nada é o grupo mais fixe. Não é nada. Isso é uma mentira. João disse assim: quem tem ouvidos, ouça. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Oh, olhando para Jesus, Ele é o nosso exemplo. O nosso exemplo não é aqueles colegas que não querem trabalhar e são preguiçosos. O nosso exemplo não é aqueles colegas lá no trabalho que fazem ronha. O nosso exemplo não é aquele crente que pronto, é como o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, o nosso exemplo é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. E eu estou a olhar para algumas pessoas que eu conheço que servem a Deus há anos. E sabe porquê que vocês servem a Deus há anos? Porque é que têm o zelo de servir a Deus? Não é porque nunca viram maus exemplos, não é porque nunca viram pessoas a dizer uma coisa, a fazer outra, mas porque decidiram, apesar daquilo que nós temos visto no A, no B ou no C, o nosso exemplo é Jesus. E nós até morrer vamos servir a Deus, vamos amar a Deus, vamos fazer a vontade de Deus. E isso é disciplina. Porque o mais fácil é nós irmos atrás dessas coisas. A atitude é tudo. A nossa postura é tudo. A nossa escolha. Qual é a tua escolha? E eu termino com uma aplicação prática. Responder esta pergunta. O que é que eu mais quero? Mas uma coisa ligada ao propósito de Deus para a tua vida. Está bem? Queres um prato de lentilhas ou a herança de um filho de Deus? Calhar uns podem dizer, olha, eu quero levar a Deus mais a sério. Eu quero servir a Deus, eu quero assumir alguma tarefa na igreja, eu quero parar de fumar, eu quero perder peso, eu quero me livrar das dívidas. Ok, o que é que tu mais queres? E fazer uma lista pequena. E a segunda pergunta é, o que é que eu preciso de escolher? Que decisões é que eu preciso de começar a tomar para alcançar o que eu mais quero? Porque às vezes nós ficamos só por sonhos. Ai, o que eu mais desejava era isto. Por exemplo, um jovem, eu desejava ser médico. Ótimo. E agora que tens 15 ou 16 anos, é aí que se começa a trabalhar, que começa a dar os passos, começa-se a tomar decisões, começa-se a abdicar, e aí vamos ter dores, vamos sofrer, porque não, este caminho deste não é bom, não posso. Não, esse Borgas também, eu até gostava, outro dia sim, mas amanhã não pode ser, por isto, por aquilo, porque eu tenho um alvo, eu estou focado, eu sei onde é que eu quero ir, eu sei o que é que eu estou aqui a fazer. E vamos tomando decisões, parecem pequeninas, mas são super importantes para a tua vida lá se fora. E acima de tudo, irmãos, mesmo nos trabalhos, etc., agora sem ser os jovens, e os jovens, mas e a gente diz, ninguém vê, o que é que se vê? Irmãos, mesmo que ninguém esteja a ver, há uma coisa que eu acredito, Deus vê. E se eu for fiel no tempo em que eu estou a sofrer, em todo o tempo, e se eu for diligente, se eu tiver uma boa atitude, mesmo quando estou-me a tramar, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, mais ano ou menos ano, Deus vai me colocar onde Ele quer que eu esteja. Não foi isso que aconteceu com José? Ele foi parar à prisão, e lá ele interpretou sonhos, ele foi diligente, ele disse, larga-me, mas é da mão, pá. Já não basta estar aqui, ainda tenho que te aturar. Lá o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Tiveram, olha. Não. Se ele tem esse talento, no meio do sofrimento dele, ele abençoou outros. Não, nós não vamos ser bênção só quando estamos lá no palácio. Não. Porque toda essa caminhada, Deus está a trabalhar no nosso caráter. Porque Deus não quer que a gente chegue ao palácio e caia. Deus quer que a gente chegue ao palácio e continue lá para fazer a diferença e ser bênção. Então vamos ter essa atitude.
onde nós andamos. E se andamos na prisão, é ali que eu vou ter esta atitude. Se é no meio de uma fábrica de mulheres ou de homens, se eu for, era a boa atitude que eu vou ter lá. Eu vou ter uma boa atitude em qualquer lugar onde eu esteja. Quer eu goste, quer eu não goste. A atitude é uma escolha minha. Então os passos, eles têm que ser tomados. Porque senão nós apenas somos sonhadores. Apenas dizer, eu gostava, mas não damos passos para. Se vamos lá chegar, eu não sei. Mas vamos ser diligentes. E certamente Deus vai nos levar até onde é a vontade dEle. Amém? Vamos ficar de pé.